Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Olha aí, ó. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Bet Oficial da Nação. Hoje, inclusive, a gente separou umas odds muito interessantes para vocês. Lembrando, jogar com responsabilidade para maiores de 18 anos é diversão, não é investimento. Cara, tem jogos aí interessantíssimos. Olha só, a gente tem aí Bolívia, Uruguai, Chile, Equador, Venezuela e Peru, Colômbia e Paraguai. Cara, todos jogos interessantes. Eu fiz uma múltipla aqui muito bacana para passar para vocês. Olha só, eu coloquei Bolívia ou empate, dupla chance. Colômbia ou Paraguai, Colômbia. Venezuela ou empate, dupla chance. Empate ou Brasil, tô acreditando no empate ou Brasil, tá? E aí eu consegui uma odd muito interessante de 4,175. Cara, olha só, a gente também tem aqui no Criar Apostas, eu fiz empate ou Brasil, ambas as equipes para marcarem, sim, mais de 6,5 total de escanteios, ou seja, 7 escanteios, 4,55. E eu também fiz uma aqui muito legal, imaginando o cenário depois do que o Rafinha falou, de mais de 6,5 total de cartões e mais de 1,5 gols na partida, 2,74. Cara, muito boas essas dicas, eu também convido você, ó, mais cabelo tá na área, hein? Você pode estar fazendo aí, ó, fazendo o teu tratamento contra a queda, pode estar fazendo transplante capilar. Você tem aqui emagrecimento, eu estou emagrecendo com a Mais Cabelo e cuidando do cabelo também para não ter queda. Então procure agora mesmo avaliação grátis aí no comentário fixado e todos os nossos outros patrocinadores também estão aí no comentário fixado. Lembrar você de se cadastrar no nosso portal paparazorubronegro.com.br. A gente está sempre sorteando, todo mês a gente está sorteando prêmios aí no canal paparazorubronegro.com.br. Olha só, trazer aqui então informações importantes hoje, né, cara? A gente teve aí o Flamengo definindo o valor de venda, né, o mínimo do Wesley. A gente vai falar também sobre a situação de Nico de la Cruz, que preocupa o Flamengo. Também temos aí a situação do jogo do Brasil, que tem a preocupação com relação ao Wesley, jogo do Equador, que tem Gonçalo Plata. A gente vai falar de estádio, né? Flamengo aí que definiu que vai buscar aí valores gigantescos, estratosféricos, junto com o Fluminense. O Flamengo tem a maior parte. Questão de naming rights do Maracanã e também define situação sobre estádio, assinatura do acordo do terreno. Vou falar aqui das duas coisas. Vou começar aqui falando do Maracanã. Flamengo, então, definiu que vai buscar, pode ser um banco, pode ser um... E eu perguntei aqui para uma pessoa se teria como atrapalhar o fato do Flamengo ter o Nação BRB Fla, o Flamengo ter lá o BRB, parceria com o BRB, se poderia ser um banco se impedir. O que impede, na verdade, é que o Flamengo tenha na camisa ou algo assim, né, um patrocínio. Naming rights do Maracanã é outra situação. O Flamengo pode pegar um name rights até de empresa que patrocina o uniforme. Não tem problema. Tá? Isso me explicaram que tudo se conversa e o Flamengo vai buscar. E o que me falaram é que o Flamengo vai buscar coisa estratosférica. Se do lado do Fluminense eles falam em 850 milhões para vender 60% do clube numa SAF, gente, 850 milhões de reais, o Flamengo é quase que a metade do que o Flamengo faz num ano. O Fluminense está vendendo 60% do clube. Gente, isso é surreal. Isso é nanismo. Isso é surreal. Os caras estão... E eu estou falando isso como um aviso. Isso é um absurdo. Isso é uma loucura. O Fluminense acabou de ser campeão de Libertadores. O Fluminense não está em crise desse jeito, vindo da segunda divisão e tudo mais. Não está vivendo um momento desse. Os caras estão loucos. Só pode estar maluco. 850 milhões de reais. Se eles acham que vale isso, o Flamengo pensa que somente a questão do naming rights do Maracanã pode valer muito mais num contrato de 10, 15 anos. Tá? Muito mais até do que vender um valor que o Fluminense está vendendo no próprio clube. Vendendo 60%. O Flamengo acredita que num contrato de 15 anos pode
tranquilamente superar valores aí que o Fluminense está conseguindo vendendo o clube. O Flamengo vendendo uma SAF sem vender. Na verdade, fazendo ali o naming rights do Maracanã. Então, tudo é possível. Se fala, inclusive, né, do estádio do Flamengo, naming rights, pagar mais de 1 bilhão, o Maracanã, que já é uma realidade. Então, imagina quanto é que não vale esse naming rights do Maracanã. E aí, o Flamengo está estudando, deve ser uma empresa gigantesca e realmente não deve ser tão difícil, ainda mais que você pega o estádio do Palmeiras, nem é tão grande assim, gera um lucro absurdo para o Palmeiras lá, gera mais lucro nos jogos por causa disso, por causa do naming rights, né? Lá no caso o Allianz. Olha só, o Flamengo estuda, continuar falando sobre estádio, o Flamengo estuda prorrogar por 90 dias a assinatura do acordo pelo terreno do estádio. Um adiamento. O Flamengo está pensando em solicitar mais uma vez o adiamento da assinatura do termo final do acordo para a compra do terreno do gasômetro onde será construído o estádio do clube. Tudo indica que o prazo, que termina em 9 de abril, será prorrogado por mais 90 dias. A gestão do BAP contratou 2 empresas para aprofundar os estudos de viabilidade da construção da arena. O diagnóstico apontou que a previsão feita pela diretoria anterior estava fora da realidade. Com as análises ainda rolando, o Flamengo planeja pedir um novo prazo à Prefeitura do Rio e à Caixa Econômica Federal. A visão de BAP e seus aliados a prorrogação não afetará o início da construção, já que as obras dependem da descontaminação do terreno, tá? Então, vai afetar um pouco. Mas a questão é, o Flamengo tem que buscar fazer o negócio com todo o respaldo possível, sabendo exatamente aonde está pisando. E os gastos, fala-se que os gastos poderiam chegar a 3 bilhões para a construção do estádio ali. Isso é o estudo que o Flamengo fez agora com o BAP. Olha só, então a gente teve aí o Gerson realizando apenas tratamento na academia, está fazendo exame, a gente está aguardando aí a qualquer momento o Flamengo soltar uma nota aí, um boletim médico do Gerson com relação aos exames. A gente tem hoje o Wesley titular contra a Argentina, vou trazer aqui a provável seleção brasileira, Bento Wesley, Marquinhos, Murilo, Guilherme Arana, André, Joeliton, Rafinha, o homem que gerou essa preocupação com o Wesley aí. Porque o Wesley é titular, o Wesley é agudo, dribla e tal, para levar uma pancada, né, não é difícil. Vini Júnior, Rodrigo e Matheus Cunha. Tá? Então a gente tem aí o jogo às 21 horas no Monumental lotado e a gente vai estar aí, lógico, na torcida pelo Wesley, cerca de 85 mil ingressos vendidos e, rapaz, uma pressão danada, mas isso o Wesley sabe lidar muito bem, o nosso menino craque, né? Muito bom. Olha, o Flamengo espera contar com o Bruno Henrique na estreia do Brasileirão. O Flamengo está aí preparando o Bruno Henrique para essa estreia contra o Internacional. Ele vai iniciar os trabalhos de recondicionamento físico hoje no campo, agora, nesse momento que a gente está gravando aqui, e essa semana será decisiva para a recuperação da lesão na coxa. A comissão técnica de Felipe Luiz está otimista quanto ao retorno do BH ao time para o duelo no Maracanã. Então, há expectativa do retorno do BH, né, ao Flamengo no jogo contra o Internacional. O Felipe está na expectativa. Olha, Flamengo também, falando de recuperação de jogador, Flamengo observa a situação do Nico de la Cruz para o jogo contra a LDU na altitude de Quito com cuidado. Tá? A desconvocação da seleção uruguaia ligou um sinal de alerta. Então, a questão entre... Eles estão indo jogar na Bolívia, La Paz e tal, e cortaram o Nico de la Cruz. E aí isso fez o Flamengo abrir os olhos para a situação do meia, para o duelo contra a LDU em Quito. Embora a altitude do jogo seja menor, é uma situação que é mais a bola ficar mais rápida do que a altitude pesar, como acontece em La Paz, a comissão técnica avalia com cautela a situação do meia. Então, Nico já teve em sua carreira 7 oportunidades de jogar na altitude, destas ele foi poupado em 3. Nas outras 4, o jogador atuou por menos de 90 minutos. Tá? Então a gente tem aí, ele atuou Bolívar e Flamengo em 2024, 73 minutos. Ele atuou Bolívar e Flamengo na fase de grupos também, 71 minutos em 2024. Milionários e Flamengo,
ele foi desfalque em Bogotá por apresentar febre e quadro viral antes da viagem. The Strongest e River Plate, 2023, foi desfalque em La Paz, estava se recuperando de uma sinovite e sentiu dores no jogo anterior. LDU e River Plate em 2020 foi destaque aí, foi desfalque em Quito, porque Gallardo poupou praticamente o time inteiro. E Equador e Uruguai 2023 jogou 45 minutos, saiu no intervalo. Equador e Uruguai 2020 jogou 45 minutos, entrou no intervalo. Tá? Então, esse é o histórico do De La Cruz aí na altitude. Vamos ver como é que o Flamengo vai avaliar a situação do Nicolás De La Cruz. Olha, e a gente tem hoje o Gonzalo Plata em campo, né? Com o Plata titular, o Equador enfrenta aí o Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Deve começar entre os 11 titulares, está muito elogiado pelo BKSS, está sendo muito elogiado. Teve excelente atuação na vitória por 2-1 sobre a Venezuela. E após a partida, o equatoriano retorna ao Rio de Janeiro para se reapresentar ao Flamengo e se preparar para o jogo diante do Internacional. Tomara que o Flamengo não tenha mais nenhuma baixa, que esses jogadores voltem 100%. Né? O Guilhermo Varela, o Wesley, o Gonzalo Plata. A gente tem aqui uma informação importante para passar para vocês que sobre premiações, tá? Premiações para 2025. Vamos lá. O Flamengo estabeleceu o peso de cada competição, isso a gente já tinha trazido aqui. Prioridade ao Campeonato Brasileiro, recebe peso 4. Logo atrás vem a Libertadores com peso 2 e Copa do Brasil peso 1. Beleza? Conquistar o Brasileirão renderá a maior bonificação aos jogadores. Caso o Flamengo vença o Brasileiro e outra competição, a premiação será um valor X, contudo, se o time não conquistar o título do Brasileirão, o bônus diminuirá, mesmo que vença a Libertadores e Copa do Brasil. Tá? Se conquistar os 3 campeonatos, aí a premiação será ainda maior. Então, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, peso 7. Brasileiro e Libertadores, peso 6. Quase o peso 7, quase o peso de ganhar os 3. Brasileiro e Copa do Brasil, peso 5. É bom ainda. Brasileiro, peso 4. Também é bom. Libertadores e Copa do Brasil, peso 3. É menos do que só o Brasileiro. Libertadores, peso 2. Só a Libertadores. E Copa do Brasil, peso 1, que foi o que o Flamengo ganhou ano passado. Pra vocês entenderem que o que o Flamengo ganhou ano passado, nesse ranking que eles fizeram de premiações, o que o Flamengo ganhou no passado foi a menor. Foi a menor meta. O Flamengo estabeleceu que o que conquistou em 2024 foi fraco. Título de 2024, título importante de 2024 foi considerado fraco pelo Flamengo. O Flamengo quer? Quer. A torcida quer? Quer sempre. Copa do Brasil. Eu tenho aqui todas elas registradas aqui em quadros e tal. Quero tudo. Ainda mais na casa lá dos caras, né, no Galinheiro. Mas tem peso menor. O Flamengo entende que tem peso menor. É título nacional, a Supercopa também mas tem peso menor. Olha aqui. Então, o presidente do Flamengo decidiu o valor que quer receber, no mínimo, para começar a conversar pela possível venda do Wesley. Tá? O Flamengo já definiu o preço que quer receber para negociar o jogador, caso realmente negocie o valor que começa a conversar isso aí, botar meta em cima disso aí, tá? Informação aí revelada por Luiz Eduardo Batista, presidente do Conselho, durante a reunião do Conselho Deliberativo. Embora a BAP não tenha mencionado diretamente o nome do jogador, o portal GE confirmou que a fala se referia ao lateral direito Wesley. Tem um atleta aí que acho que vamos vender por 40 milhões de euros, disse o presidente do Flamengo. Eu acho que consegue mais, tá? Meta e tudo mais. A valorização não é por acaso. Desde a chegada do Felipe Luiz, o jovem tem se destacado, despertando o interesse de diversos clubes, e ainda o Felipe falou que ele vai escolher onde jogar, tá? Então a gente teve aí o Flamengo já recusando proposta de 25 milhões de euros, 153 milhões de reais na cotação atual, e falou-se até que poderia chegar a 30 a proposta do Zenit, mas o Flamengo negou. Né? A gente sabe que o Flamengo está apostando aí em conseguir um valor ainda maior no futuro.
A gente teve também recentemente um caso, mas era outro, que o jogador ainda não tinha despontado, não tinha sido... não tinha ainda se tornado realidade, muito longe do Wesley, que já foi convocado, está arrebentando na seleção, vai ser titular. Mas com o Lohan, o Flamengo teve 30 milhões de euros proposta na mão, não aceitou, pensando em vender mais caro, e acabou perdendo. No caso do Wesley, não, é uma aposta justa, e digo mais, hein? Quase vendeu para o Atalanta, e o Flamengo vai ter um lucro absurdo nessa de ter quase vendido para o Atalanta e ter segurado o jogador. Foi espetacular. Olha, ex-jogador do Vasco elogiou Andrei Santos, elogiou o Eric Pulgar do Flamengo. Cara, ex-jogador do Vasco falou com a ESPN e elogiou demais o Eric Pulgar. Ele tá lá ele pertence ao Chelsea, mas está emprestado ao Strasbourg, da França. Acho o Pulgar um dos melhores volantes do futebol brasileiro, se não o melhor. Sempre achei ele muito bom e muito inteligente. Acho que a forma que o Felipe Luiz joga é bastante parecida com a linha do Strasbourg. E sempre fico reparando nele. Ele tem uma inteligência, faz o jogo andar com facilidade, ele faz a bola chegar nos meias com uma tranquilidade e muitas vezes acaba passando desapercebida a função do volante, que é marcar bem e fazer o jogo fluir com tranquilidade. Então o ex-jogador do Vasco aí elogiando demais o Eric Pulgar. Eu já falei isso, hein? Felipe fala que ele jogaria no Barcelona, que é jogador de Barcelona. Eu já falei que se fosse brasileiro era convocado e jogava de titular na seleção brasileira. E aí tem gente que diz que é exagero, que não foi nem convocado para o Chile dessa vez. Não sei por quê. Não sei por que não convocaram. Que é melhor do que qualquer um lá. Qualquer um lá. É isso. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!